seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A lei das bets permite que governos estaduais autorizem que sites de aposta funcionem dentro dos limites dos estados. Mas em São Paulo, pessoas conseguem fazer apostas em sites que operam com o aval da Paraíba e do Rio de Janeiro. Sites de apostas esportivas e caça-níqueis online autorizados pelo governo da Paraíba e do Rio de Janeiro estão atuando fora dos limites determinados pela legislação federal. Embora regularizada por seus respectivos estados, esses sites permitem o acesso de apostadores de outras regiões do país, o que contraria a lei das bets, sancionada em 2023. A norma autoriza a exploração de loterias, apostas de cota fixa e cassinos virtuais pela União, estados e Distrito Federal, mas impõe que as operações ocorram somente dentro dos territórios onde ficam licenciadas. Segundo especialistas da Fundação Getúlio Vargas, quando um morador de São Paulo aposta em uma plataforma do Rio de Janeiro ou da Paraíba, por exemplo, a prática se torna irregular. Além disso, as empresas que permitem o acesso de jogadores de outros estados podem estar cometendo infrações administrativas e violando cláusulas de seus contratos de autorização. A fiscalização sobre o cumprimento dessas regras cabe aos próprios estados responsáveis por garantir que as plataformas operem de acordo com a legislação. Em nota, a Secretaria de Prêmios e Apostas vinculadas ao Ministério da Fazenda afirmou que monitora o cumprimento das normas e notifica os estados em caso de irregularidades. A pasta informou ainda que, se houver descumprimento reiterado, a Advocacia Geral da União poderá ser acionada para tomar medidas judiciais. Já a Lotep, autarquia responsável pelas loterias da Paraíba, declarou publicamente ter arrecadado mais de R$1 milhão com apostas neste ano. Recursos que, segundo o órgão, são destinados a projetos de saúde, educação, esporte, assistência social e segurança pública. Atualmente, 5 estados brasileiros mantêm sistemas próprios de apostas esportivas e loterias online: Rio de Janeiro, Paraíba, Paraná, Sergipe e Tocantins. No entanto, especialistas alertam que a falta de padronização e a sobreposição de regras entre a União e os estados podem criar brechas para irregularidades, exigindo uma regulamentação mais clara e integrada para o setor. E o projeto de lei que garante o despacho gratuito de bagagens pelas companhias aéreas foi aprovado na Câmara dos Deputados, permitindo que o passageiro leve sem custo adicional uma bolsa ou mochila de até 12 quilos em voos domésticos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que garante ao passageiro o direito de levar bagagem de mão e despachar uma mala de até 23 quilos sem custo adicional em voos domésticos e internacionais. O texto também proíbe a cobrança pela marcação de assento padrão e impede o cancelamento do trecho de volta quando o passageiro não comparece ao embarque de ida. A proposta de autoria do deputado da Vitória do Progressistas do Espírito Santo segue agora para o Senado Federal. Segundo os parlamentares que votaram favoráveis, a cobrança de taxas extras pelas companhias aéreas tem se tornado prática abusiva e que o texto foi elaborado após reuniões com a ANAC, o Ministério de Portos e Aeroportos e representantes do setor. O texto foi aprovado por ampla maioria, com apenas o Partido Novo votando contra. Foram 361 votos favoráveis à inclusão da gratuidade do despacho de malas e 426 votos a favor da proibição da cobrança pela marcação de assento padrão. Além disso, por 445 votos a 10, os deputados incluíram a regra que proíbe o cancelamento automático da passagem de volta. O projeto também reforça regras de acessibilidade. Companhias aéreas deverão disponibilizar assentos adicionais gratuitos para passageiros com necessidades especiais quando houver necessidade médica comprovada. Outro ponto aprovado foi a possibilidade de proibir o embarque por até 12 meses de passageiros considerados indisciplinados em casos de agressão ou desrespeito grave a tripulantes e passageiros. O plenário também aprovou outro projeto de lei que torna crime hediondo a falsificação e a adulteração de bebidas, alimentos e suplementos alimentares. A proposta ganhou força após os recentes casos de intoxicação por metanol em São Paulo. A pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 15 anos em caso de morte. O texto prevê ainda a criação de um sistema nacional de rastreamento de bebidas alcoólicas sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para garantir maior controle, transparência e segurança ao consumidor. O texto aprovado também reúne diferentes propostas sobre o tema, entre elas o projeto do deputado Kim Kataguiri do União Brasil de São Paulo, que previa o aumento das penas para casos que resultem em lesão corporal ou morte após o consumo de bebidas adulteradas.
De fundamental importância a aprovação do meu projeto, que cria uma qualificadora para quem adultera bebidas e alimentos e causa uma lesão grave. Agora, qualquer um que adulterar uma bebida, uma comida e causar uma lesão permanente para uma pessoa ou a morte vai responder por crime hediondo e também com uma pena mínima que é o triplo dessa prevista hoje para a adulteração de bebidas. É absolutamente inaceitável que você tenha faccionados adulterando bebidas para fazer o escoamento de metanol que não conseguiram fazer nas distribuidoras e nos postos de gasolina, matando e envenenando a nossa população. Além de propor um endurecimento das punições, Kataguiri também apresentou o requerimento para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, preste esclarecimento sobre a suspensão do sistema de rastreamento de bebidas alcoólicas. Agora, as duas propostas seguem para análise no Senado Federal. Mudando de assunto, um estudo revelou que os seres humanos se deslocam muito mais caminhando do que toda a fauna selvagem terrestre. Os seres humanos se deslocam muito mais caminhando do que toda a fauna selvagem terrestre. A tendência foi observada em um estudo publicado pela revista Nature, Ecology e Evolution. A análise foi realizada por biólogos especialistas na avaliação da biomassa e de sua movimentação. Os pesquisadores destacam que, embora os animais selvagens realizem migrações notáveis, o movimento de biomassa dos humanos provavelmente supera o de toda a vida selvagem terrestre. O deslocamento humano foi calculado em 600 gigatoneladas-quilômetros por ano. A gigatonelada-quilômetro é uma unidade usada para medir transportes de cargas e representa o deslocamento de 1 bilhão de toneladas a 1 quilômetro de distância. O deslocamento dos animais terrestres foi estimado entre 100 e 400 gigatoneladas-quilômetros anuais e, nas projeções mais otimistas, pode chegar a 700 gigatoneladas-quilômetros. Se forem acrescentados os deslocamentos motorizados dos humanos, a desproporção se torna ainda mais impressionante. Os movimentos humanos só são comparáveis aos do plâncton e dos peixes que vivem abaixo dos 200 metros de profundidade, espécies que constituem a maior parte da biomassa animal do planeta. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!